Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Fora de Contexto, programa semanal aqui do Salto TV. Meu nome é Leandro, aqui do meu lado. Sérgio Rodrigues. E hoje a gente vai conversar com Fernanda Ludwig. Acertei o sobrenome, Fer? Acertou! Yes. Depois de muito treino, né? Precisei treinar bastante aqui, gente. Repetimos várias vezes o sobrenome. Tivemos que escrever, na verdade ele fez uma colinha, tava olhando na mão dele. Fiz igual o Faustão, né? Fiquei com uma colinha na mão aqui. Que ele chamou Reinaldo Jaqueline, né? Mais conhecido como Genequine. Nossa, eu vou lembrar desse meme agora. Acho que eu vi ele essa semana. Fer, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de como que é a sua profissão, para o pessoal que está ouvindo, conhecer um pouquinho sobre quem é Fernanda Ludwig. Ludwig. Bom, eu trabalho na área de confeitaria artística, né? É uma área, assim, que muitas poucas pessoas ainda conhecem, né? Isso veio muito para o Brasil na época dos programas do Cake Boss, do Bud Valastro, não sei se vocês conhecem. Eu acompanhava isso daí desde que veio, eu sempre assisti. Então, assim, eu introduzi mesmo na área da confeitaria a partir de vendo esses trabalhos dele. Aqueles bolos artísticos, aquelas esculturas lindas, e eu lembro que eu falava assim, um dia eu vou fazer isso. Não era a ideia dos bolos, mas tinha um rapaz que ele fazia as modelagens manuais lá, e eu fiquei assim encantada em ver aquilo, e eu falei, um dia eu vou fazer isso. Pois é, surgiu a oportunidade, né? Não foi do jeito que eu esperava, mas surgiu. E ainda eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente pede as coisas, seja para Deus, para o universo, né? Porque elas acontecem. E eu pedi, assim, muita paciência, muita coragem. Só que as coisas não acontecem assim, né? Você não vai acordar e Deus vai falar assim para você, ó, tá aqui a coragem que você pediu, tá aqui a paciência. Não é. Ele te dá a oportunidade de ser paciente, a oportunidade de ser corajoso. E ele me deu a oportunidade de entender o tempo, porque eu trabalhei por muito tempo na área financeira, né? Eu sou formada, graduada e pós-graduada na área de administração e finanças. Eu trabalhei por quase 10 anos numa empresa multinacional. E em 2014 eu fui desligada. E eu me lembro até hoje, eu me recordo disso, porque eu me considerava uma profissional competente. Eu não achava que eu pudesse ser demitida. E aí estava correndo uma demissão em massa na empresa naquele dia, então o clima estava muito pesado. Só que eu estava me sentindo leve. Porque eu me desliguei. Como eu entendia que eu era uma boa profissional, eu não achava que aquilo podia acontecer comigo. Até que eu recebo a notícia. Sabe lá no DHO? Que a DHO é um RH. Uhum. E esse DHO era em um outro prédio, né, do prédio. Era um prédio distinto. Então, para eu ir até lá, eu tinha que andar mais ou menos 1 minuto e meio e numa área externa. E eu me lembro que esse foi um minuto mais intenso da minha vida. Foi um minuto que eu me reconectei. Porque eu senti uma paz e uma calma, assim, tanto de mente e corpo, como se eu estava feliz mesmo. Aí você vai me perguntar... Você tinha certeza que você ia ser demitida? Sim, eu tinha certeza, porque todo mundo que estava sendo chamado aquele dia era para assinar a rescisão. E se você me perguntar assim, você estava feliz porque você ia ser mandado embora, só pode. Não estava, porque eu gostava do que eu fazia, eu gostava do ambiente que eu trabalhava, eu gostava de tudo, inclusive dos benefícios da CLT, né? Sim. Então, assim, e eu também não tinha planos para nada. Só que aquilo me encheu realmente de uma paz interior, e eu sabia que a partir daquele momento eu não ia voltar mais a trabalhar para ninguém. Eu ia fazer algo para mim. E eu já, assim, desde pequena, na verdade, eu sempre fui muito ligada para essa parte artística, de uma certa forma. Porque a minha mãe, nós somos em 3 filhas, né? E meu pai, quando eu era pequena, ele era caminhoneiro, depois ele passou para vendedor. Então, a minha mãe ficava praticamente com a gente, né? Com 3 meninas. Então, para você dar conta das crianças, ela sempre estava inventando alguma coisa, seja... pintura em guardanapo, eu sou daquela época das flores em tecidos, das flores em sabonete, das cestas de papel de jornal. Então, assim, a gente sempre estava em contato com isso. Então, isso, para quem é criança, estimulou muito a minha criatividade. Então, assim, eu falei assim, o que eu faço bem?
eu não era a melhor cozinheira, eu cozinhava bem. Tanto que na empresa a gente tinha um campeonato. Campeonato não, a gente brincava, assim, de uma semana cada um levava um bolo de cenoura com chocolate, que é o que todo mundo gostava, né? E aí a gente sempre elegia o melhor bolo e tal. Então, assim, as pessoas sempre falavam assim pra mim, nossa, você faz isso bem, por que você não vende? Só que isso nunca passou pela minha cabeça. Ah, vou vender o bolo de cenoura. Eu já tinha, queira ou não, a minha profissão consolidada ali, encaminhada. Então eu falei assim, não. Mas aí, com a demissão, eu falei assim, opa, peraí, eu sempre quis entender, eu gostava do que eu fazia, mas eu queria entender melhor como que eu estava gastando meu tempo. É isso que eu me questionava. E aí, quando isso aconteceu, foi a oportunidade que eu pedi. Virou a chave. Né? Virou a chave. Então eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. E aí vem a história, né, do Bud, que na época ele fazia os cupcakes, né, que é uma ideia americana e tal. E aí eu queria muito comer isso e eu não encontrava por aqui. Assim, até encontrava, mas assim, toda vez que eu ia comer, faltava alguma coisa. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Inclusive eu fiz, né? Eu fiz 2 aqui. E eu falei assim, não, eu vou fazer algo que eu sinta que é aquilo que está faltando. E aí é lógico que os primeiros cupcakes... Depois eu tenho até umas fotos, se vocês quiserem colocar. Manda pra gente. Manda. É porque tudo é evolução, né? Sim. Não, e olha o capricho do que a gente tem hoje. E eu estava ainda comentando com eles que ainda não deu tempo de fazer nada, uma modelagem, né, especial. Então foi mais só um capricho, né? Um emblema mesmo. Então você sai da área financeira, eu saí da área financeira. 10 anos você trabalhou nisso, e aí de repente você entra para esse mercado que até então era novo. Eu lembro que com o aumento de TV por assinatura, né? Aquele canal Home Health, Home Health, que passa bastante esse tipo de programa. E por fim, o Bud abriu uma loja em São Paulo. Você chegou aí? Não, você acredita que até hoje eu não fui? Eu tenho um amigo que ele inclusive é chefe, o Murilo Gomes, ele é chefe de cozinha, ele trabalha em São Paulo. E ele compartilhou com a gente de que, assim, é incrível, porque a loja tem aquela pegada da família, da família dele e tal. Porém, o sabor é um sabor típico americano, que a gente vai achar muito doce ou pouco saboroso, vamos dizer assim. Essa é uma questão que sempre eu fico pensando. Por exemplo, qual é a matéria-prima principal do seu produto? Você conseguiu criar um diferencial em cima disso ou é a matéria-prima que se faz mesmo? A matéria-prima faz toda a diferença, né? Não tem o que questionar nisso. Por exemplo, eles usam a base de manteiga para tudo, né? Então, assim, eu não tive a oportunidade ainda de experimentar um doce americano, mas, assim, pelos estudos e pelo que a gente acompanha, a gente entende que o bolo deles é diferente. A gente aqui, no Brasil, gosta mais de um bolo úmido, mais molhadinho, com mais recheio. Se você acompanhar esses programas, muita gente até fala assim, nossa, os bolos são bonitos, mas não devem ser gostosos, porque seco, né? Massa, e praticamente o recheio eles falam o buttercream, né, que é a base de manteiga. Então, assim, para eu criar esse cupcake, olha, deu um trabalho. Não foi fácil, porque daí você tem que estudar ingredientes, você tem que saber combinação, tudo. E tinha que ser um paladar brasileiro, né? E que todo mundo gostasse, que agradasse a maioria das pessoas e que agradasse principalmente criança, porque o intuito no começo foi fazer o cupcake. Só que aí eu juntei aquela arte, aquela parte criativa que eu já tinha, né, desde criança, que eu adorava desenhar, fazia bordado, e eu desenhava bem, tá? É que eu não me especializei nisso. É bom que as pessoas entendam, quando as pessoas acessarem o Instagram dela, vai ver que, inclusive, você está concorrendo ao prêmio, né? Ah, tô concorrendo ao Cake Awards, que é na área de modelagem. E então, quando a gente vê aquilo e você fala assim, poxa, em 2014 virou essa chave e ela já saiu. Não, na verdade você sempre teve aptidão para isso. Sempre. É que você começou a exercer isso profissionalmente agora, né? Foi bem isso. Eu falei assim, não, agora virou a minha chave, agora eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer o que eu gosto, né? O que eu pedi, né? O legal é que você viu como a demissão como uma oportunidade de você dar esse início aí nessa carreira. Exatamente. Eu me lembro que nesse dia estava todo mundo triste, todo mundo chorando, e eu era a única que estava sorrindo lá, que estava feliz. E eu mesmo não entendia, porque eu achava que quando eu fosse ser demitida,
algum dia eu acredito que isso aconteceria, né? Mas eu não esperava naquele momento. Mas eu acho que vou ficar triste, né? Porque é um tempo que você tem, é uma história que você tem. Eu comecei na empresa estagiando pela faculdade. Então, assim, a empresa, ela era uma mãe. Ela que, queira ou não, pagou 70% da minha pós-graduação, da minha MBA. Então, assim, era uma empresa que era uma família mesmo. Então, assim, eu tinha o prazer de estar ali. Mas, enfim, às vezes a gente precisa desse movimento, né? Para tentar se entender e compreender que, às vezes, o seu caminho é muito... A gente pode longo. falar que você foi pioneira, pelo menos na cidade, eu não vi ainda nenhum trabalho igual o seu. E você acompanhou esse movimento que começou a ser colocado na cultura brasileira. E aí eu estava dando uma zapeada sobre o mercado de confeitaria criativa e como ele expandiu, porque ele está associado hoje a panificadoras, né? Sim, sim. E aí, uma coisa que é curiosa até, não sei se foi... Não sei não, eu acho que foi devido à pandemia. Em 2020, o bolo é o 4º item mais comprado dentro de uma padaria. Você imagina um bolo? Isso ele tem que competir com o pão, com o café, com o leite e com o pão de queijo. Cara, o bolo é o 4º. Ele tirou um desses, né? Eu não imaginava. Não, eu também. A hora que eu vi aquela pesquisa, eu falei, caramba, isso em 2020. E a tendência para o mercado é expandir. É muito maior. Só que o seu trabalho, ele é estritamente artesanal, né? Você não tem uma máquina ou alguma coisa que faça uma linha de produção. Ou seja, aquilo que você recebe de encomenda é você que faz. Sou eu que faço, única e exclusivamente. Então, assim, tudo é feito por mim, desde a produção do doce, porque o meu foco hoje, eu já trabalho... Quando eu comecei, a gente trabalha com tudo. Eu trabalhava com casamento, eu fazia algodão doce em festa, eu fazia tudo. Só que, por quê? Eu queria procurar crescer no mercado. Então, assim, comecei fazendo tudo. Só que aí o mercado mesmo vai definindo você. Sim. E eu vi que as pessoas me procuravam muito mais pelos cupcakes e pelos doces personalizados. Porque quando eu comecei, era só o cupcake. Mas depois eu falei assim, não, quero fazer algo mais. Eu quero colocar alguma coisa diferente aí. E realmente, na época, existiam pessoas que já faziam esse trabalho, só que a procura era limitada, né? Tanto aqui quanto no Brasil inteiro. E aí isso foi crescendo de uma forma assim que a gente está no momento da confeitaria que é surpreendente. E o caso dos bolos, o ano passado, por exemplo, muitas famílias, elas não deixaram de comemorar aniversário. Sim. Elas comemoraram em casa, com o pai, a mãe, os filhos, com um bolo pequeno, mas elas comemoraram. Então, assim, no começo foi um pouco mais difícil, porque realmente as festas que a gente fazia em buffets, elas foram praticamente dizimadas, né? Sim. Então, assim, encomendas que eu fazia para uma festa, por exemplo, de 50, 100 pessoas, que eram, por exemplo, pães de mel, alfajor, isso acabou. Por quê? Porque eles deram a preferência, vamos se dizer assim, por um bolo, né? Então, assim, você deixa de fazer uma festa no buffet, mas você não deixa de comemorar em casa. Então, você faz um bolinho para a criança ali, que o intuito da criança... No fim, é cortar o bolo, é cantar, é ver aquela coisa bonita e lúdica, porque a criança vai muito pelo lúdico, né? Sim. Então, para ela, as cores, os detalhes, ainda mais se tem algum desenho que ela gosta. Então, assim, você fazer aquele personagem que ela é fã, então, assim, elas ficam encantadas. Eu tenho clientes meus que relatam que as crianças não querem nem comer os personagens. Eles guardam lá no potinho e fica, às vezes dorme com o personagem. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Além do sabor, né, você tem que ver bastante isso, a parte do visual, né? Que Exatamente. acho que vende bem o produto também. E isso é como você foi afetada, né, durante a pandemia. Porque o seu forte é o cupcake e os personagens hoje... mais do que o bolo? Na verdade, hoje eu já não trabalho mais com bolo, né? Sim. Eu faço só os doces personalizados. E aí, para festas temáticas, independente se são festas infantis ou festas de adulto. Mas, então, assim, eu faço toda a parte de todos os doces personalizados. Então, são esses doces mais temáticos, mais lúdicos, que sempre tem uma decoração. E aí, eu faço ele todo com a pasta de leite em pó. Então, assim, além de ser... bonito, é gostoso também, né? É um doce que, além dele ter
um doce base, que é o principal, que seja o cupcake, que seja o pão de mel, ele tem ainda uma personalização. E leite pó, é difícil quem não gosta, né? Não, e ele complementa, né? Ele complementa. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso, né? A minha sogra faz bolo. Há 25 anos ela faz bolo. Ela faz para casamento e aniversário. Ela nunca quis abrir loja e tal. Ela faz por encomenda e ela tem uma clientela fiel que não abre mão. Aí cai naquilo do brasileiro, né? Aquele sabor, gosta daquilo. E aí a gente sempre vê nessas festas, algumas que a gente fez, esses docinhos finos e tal. E aí a gente vê o seu trabalho, que ele exige uma técnica e um estudo contínuo para você poder manter aquele padrão. Porque, por exemplo, é muito difícil tanto criar algo novo, como é o personagem que você fez lá pro concurso. É um personagem que você criou, né? Exatamente. Uma dançarina. Como também pode chegar alguém e falar, faz o Frozen pra mim. Cara, tem que ter... E você tem que estar antenado em todos os filmes que a Disney lança, todos os desenhos que estão aí, que as crianças estão curtindo. Às vezes, as mães, elas têm medo, elas mandam mensagem, você faz esse desenho? Por mais que a gente não conheça o desenho, porque é impossível da gente conseguir conciliar agenda de produção com assistir né, tudo que está aí. Lançados. Mas faço, porque eu dedico um tempo, eu vou lá, eu estudo, eu pergunto o que a criança mais gosta, se tem um personagem que ela mais gosta. Então, assim, e o estudo é constante. O ano passado, 2020, foi um ano, assim, que quem não conseguiu trabalhar bastante teve a oportunidade de se especializar. Sim. Porque os cursos online, eles entraram com uma força tão grande no mercado. Já há algum tempo, né? Mas o ano passado, eu acho que foi meu auge de aquisição de cursos online. Até curso com russa, para você ver, assim, o grau que a gente tem que se especializar. Eu falo russo? Não. Mas, assim, o que a gente está vendo ali? O movimento da mão, a técnica. Tem muitos materiais que tem lá e não tem aqui, mas a gente faz adaptação. Então, assim, é estudo constante. É uma arte e é universal. Então, independente da língua, você consegue... Você tem que se esforçar. Mas não adianta, né? Eu vou falar por mim. Tem que ter o dom. Eu, para trabalhos manuais, eu sou péssimo. E aí a gente vai ver aquilo que você faz, cada detalhe. Eu vou insistir em falar do que você está concorrendo no concurso, porque tem coisa saindo do corpo daquela bailarina e fica parado. Então, é como se ela estivesse no movimento e alguém tivesse congelado. É impressionante. Eu gravei um vídeo dela girando, assim, para dar essa impressão, essa sensação do movimento. Né? Mas se você olhar o meu trabalho, por que a evolução? Porque se você olhar os meus personagens, vamos dizer assim, de 2 anos atrás, um ano atrás, você vai ver uma grande evolução. Porque é anatomia, né? Sim. Você tem que estudar. Então, quando os primeiros personagens humanos que eu fiz, se eu olho assim, eu vejo que está faltando testa, que está um pouco vesgo. Então, aí você começa a olhar assim, opa, eu preciso melhorar nisso aqui. Então, eu vou buscar uma referência com os melhores. E hoje, a confeitaria russa, ela tá no auge. Se você parar para olhar bolos de confeitaria russa, você se surpreende. Caramba. Porque é um trabalho impecável, né? E quem diria que russo, né? A gente esperava, de repente, sei lá, francês. Então a Rússia é referência em produção de bolo. Hoje em bolo para... Caramba, que curioso, né? Pelo menos na minha opinião, os bolos são... eu acompanho umas russas assim que é inacreditável o trabalho. Tanto russa quanto russo, porque a gente tem também bastante homens na confeitaria, né? Inclusive, muitos até acham que homens são melhores cozinheiros, né? Chefes, né? Chefes. Não, mas... Conta pra gente do Baker Top 2019. O Baker Top, Esse aí foi, na verdade, o segundo concurso que eu participei. O primeiro concurso foi um concurso da Cake Show. E eu fiquei em 3º lugar nesse concurso. A gente estava concorrendo em 10... se eu não estou enganada, em 10 confeiteiras do Brasil em todo, né? Eu fiquei em 3º lugar. E aí, esse concurso me serviu, assim... Foi um 3º lugar vitorioso, sabe? Sim. Porque você olha assim e você vê todos os erros que você cometeu. Em que ano que foi? Foi 2019 também, no mesmo ano que o Baker Top. E eu falei assim, nossa, isso é uma experiência, né? Eu vou para um próximo concurso e eu sei
onde eu tenho que acertar. Em cada ponto eu tenho que acertar. E esse concurso, ele abriu a inscrição, se eu não estou enganada, em março. E fechou a inscrição em julho. Desde o primeiro dia que abriu a inscrição, eu me inscrevi, eu sempre sou assim, me inscrevo no último, no limite do limite. Morrendo de medo de não dar tempo, né? Um perigo, né? Porque às vezes a página pode dar um bug, Dá um problema. não aconselho. Eu que o diga durante a quarentena cultural, meu amigo. Teve muito disso. Nossa. Pois Mas acontece. E ainda mais com artista, pronto. Normal, é. E eu me preparei para esse concurso aí bem uns 4 meses. Eu queria deixar tudo bem redondinho. Então, assim, eu até brinco com... Eu fiz muitos amigos nesse concurso, né? Eu até brinco com eles que eu estudei cada um deles. Eu estudei cada um deles. Porque o concurso, ele... Foram 4 categorias. Era um cupcake, um bolo, um docinho de festa. E deixa eu me lembrar o outro. Não faz tanto tempo, mas eu não me lembro do outro. Eu sei que eram 4 itens que a gente tinha que preparar. E, chocolateria era o quarto. E aí tinha um amigo, inclusive um beijo pro Gustavo Ono. Ele era excelente em chocolate. Então, sabe aquele concorrente que você fala assim, esse dá medo. Então, assim, eu sabia que eu tinha que ser boa em chocolate. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. De São Paulo. Na verdade, ele é de Osasco, São Paulo. E aí, eu falei assim, nossa, o Gustavo vai ser bom nisso, então eu tenho que superar ele nisso. Esse concorrente é bom naquilo. Porque eu, de fato, estava empenhada em conquistar esse prêmio, né? Então, assim, eu me dediquei mesmo. E aí, quando foi pro concurso... mesmo assim, a gente vai morrendo de medo, né? Por mais que você sabe que você está preparada, que você fez o trabalho de casa certinho, que você leu o regulamento certinho, porque o concurso é muito disso, né? Um item do regulamento que você não cumpriu, você está fora, né? Então, assim, eu li o regulamento mais de 10 vezes. E para entender o Baker Top, você leva isso pronto? O produto pronto ou você faz lá? Então, foram 10 pessoas, eles separaram em 2 dias. Então, 5 foram em um dia e 5 foram em outros. Então, assim, a gente fazia lá. A gente podia levar alguns processos, por exemplo, assim, não dava para fazer tudo. Mais, né? Então, assim, o bolo a gente poderia já levar montado, mas não decorado. Né? O restante a gente fazia tudo lá. Então, assim, foi uma produção durante um dia inteiro. A avaliação deles também contava, então, como você preparava, como você decorava. Sim, os jurados estavam todo o tempo com a gente lá, acompanhando. É tipo o Masterchef. É tipo o Masterchef. E eles avaliam, tipo, o processo, eles avaliam o sabor e... Desde higiene, no espaço. Como você se comporta, né? Tudo. Como você se comporta, se você sabe escutar, Caramba. se você sabe... Tudo Tem é avaliado. Tinha tempo também para fazer? Tinha tempo. Deus. É uma correria, você não tem... Vocês sabem como que é por trás das câmeras, né? Sim. Faltando, acho que uns 10 minutos pra gente entrar ao vivo... E correndo para limpar a bancada, tudo escondido, né? Na verdade, a gente vai escondendo tudo, só para dar um tapa ali, né? E aí, quando eu fiz essa apresentação, foi incrível. Foi incrível, porque eu fui uma das únicas do concurso que fui aplaudida em pé. Então, assim... Legal. Da hora. Isso... Tem o vídeo, né? Tem o vídeo no YouTube. A gente vai colocar o link na descrição. E eu jamais que eu esperava, eu não esperava. Porque, assim, tinha muita concorrente forte. Então, assim, a hora que aquele momento aconteceu... até minha mãe chorou, meu pai chorou, todo mundo chorou. Aí vamos ser francos. Você se preparou para isso. Sim. Por mais que tenha sido uma surpresa, talvez tenha sido surpresa para quem já estava lá, para os caras que já entendiam, já conheciam, já tinham participado de outro. Você veio de uma derrota, vamos colocar assim, Sim, terceiro uma lugar. Derrota, né? Terceiro lugar é uma vitória para você, né? Mas não é terceiro lugar. Primeiro lugar é primeiro lugar. Então, mas é aquela velha história, né? A derrota ensina, né? Aí você vai, entende onde você errou para poder acertar no próximo. Tem o capricho de ir lá e olhar os seus concorrentes para poder saber onde eles são vulneráveis e onde eles são bons, onde eu falo, não, tipo, aqui nem adianta, eu vou tentar ganhar desse outro lado. Então, aí, quando você tem um resultado positivo, é mérito seu. O Baker Top, ele é uma produção nacional? Ele é uma produção nacional. Então, a Padaria 2000 que promove esse Oscar da confeitaria todo
Só reforça isso que a gente está falando sobre como o mercado está em expansão. Inclusive, eles fazem as 100 melhores padarias, né, do Brasil. Em Salto tem uma padaria que estava lá no dia da premiação, que também ganhou como as 100 melhores padarias. Quem que é? Que é a Padaria Aliança. Casa Aliança? É, Casa Aliança. Que legal, que legal. Então, assim, é um prêmio que faz toda a diferença para a carreira, né? Não tem como negar. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Isso é legal, porque, tipo, eu vou muitas vezes para São Paulo, às vezes a trabalho, estudei lá, vira e mexe tem workshop. Cara, não tem como eu não ir para São Paulo e não parar numa padaria. E todo lugar tem uma padaria, né? Acho que é muita coisa de paulistano isso de padaria. E aí tem sempre uma que fica lá na Haddock Lobo com a Bela Sintra, que é a padaria... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dessa padaria, mas eu sempre vou nela porque ela é sensacional. É impressionante como o paulistano é ligado a isso, né? A gente tem bairros assim que padarias tem lá, você vai ver 60, 70 anos que a padaria tá lá e vai super bem, né? Você já pensou em abrir loja física? Não, nunca pensei. Nunca pensou? Nunca pensei, já tive... convites, né? Não foi só um convite, mas eu sempre tive muito esse foco de que eu gostaria mesmo e quero trabalhar por encomenda. Por quê? O meu produto é um produto artesanal, não é um produto de venda de vitrine. Então, não é um produto que eu consigo deixar ele na vitrine por muito tempo e ter saída. Então, é a melhor coisa que você faz. Melhor trabalhar coisa. Por si mesmo. Na verdade, ele vai perder, né, a sua característica. Sim, são produtos assim específicos para a festa, né? Não é um pedaço de bolo, um quindim, algo que é vendável ali para o dia a dia. Sim. É um doce muito específico, né? De um tema temático, personalizado para uma pessoa, para uma criança, né? Tem todo esse cuidado. Foi isso, acho. Você estava perguntando da indústria. O processo de... Tranquilo. Vai lá. O processo de industrialização ele é delicado, né? Porque por mais que você passe a receita, não adianta, não acaba saindo a mesma coisa. A gente vê que até existe franquias. Eu vou dar um exemplo. Vou falar o nome da marca mesmo. Padaria Real de Sorocaba. Sim. Eles têm a melhor coxinha do mundo. Não tem, assim, é indiscutível aquele sabor. E eles passaram por um processo de industrialização. E esse processo de industrialização deles o que eu falo de ser delicado. Lá eles têm várias em Sorocaba. Eu lembro que não foi a do Campolim que eu fui. A gente saiu de uma balada uma vez e fomos em outra. A gente chegou bem cedo, morrendo de fome, porque queria coxinha e não estava pronta, tal. Quando veio, sabe quando aquela parte que não fritou direito, ela tá meio congelada? Ali eu falei, aí é o processo de industrialização que peca. E é um risco que você não quer correr, digamos assim. E isso influencia no seu tempo. Sim, porque muito. Você aceita as encomendas, mas precisa de um tempo. A empresa fez uma troca, né? Em quantidade. Exatamente. É o que ela não quer perder. O que você não quer perder. E que não tem como perder, né? Uma vez que é artesanal... Tudo artesanal, né? Sim. A gente olha um trabalho finalizado, mas por ali tem horas de trabalho. Tem personagens que, às vezes, essa personagem do concurso, do Cake Awards, se eu for contar em horas, vamos se dizer que foram umas 70 horas de produção. Para fazer quantas? Uma. Eu quero 10 dessa. Imagina! Meu Deus! Então, assim, por isso que as encomendas, elas têm que ser com antecedência, por isso que a gente tem que orientar o cliente, né? Fala, olha, não é assim, um estalo e tá tudo pronto. Não, é diferente de um bolo mais simples, né? Porque tem toda a delicadeza ali do detalhe. Quando a gente fala de um personagem que tem traços mais realistas, você depende de tempo de secagem da peça para você continuar outra parte. Então, assim, são muitos detalhinhos que você não consegue sentar e... vou sentar aqui e só vou sair quando eu terminar. Não. Qual processo é mais lento para fazer? O do doce? Sem dúvida, é a modelagem. A modelagem. É a modelagem. Você modelar... Às vezes a gente vê um personagem, por exemplo, o Mickey. Vocês não têm noção de como é difícil Imagina. modelar um Mickey. Porque se você erra algum detalhe ali, pronto.
já perde a característica do personagem. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente olha assim, é um personagem pequeno, não tem muito detalhe. Mas os olhos, você precisa fazer pelo menos 3 pecinhas. Aí multiplica 3 por 2. Caramba. Então, assim, sabe? Que eu falo assim, a parte branca, a parte, né, da pupila, a parte do brilho dos olhos, aí depois tem a sobrancelha. Então, assim, é um trabalho bem artesanal e bem demorado, né? Então, assim, é um produto diferenciado no mercado em termos de valor? Porque praticamente é um doce de luxo, né? Sim. É um doce de luxo isso. Então, assim, é um doce que ele realmente é feito para ocasiões especiais, para festa, né? Não é um doce do dia a dia. Por isso, o não de uma loja física, sim. Né? E aí, isso não influencia, então, também, no seu caso, de quantidade, né? O cliente, ele entra em contato com você, ele faz o orçamento e... Tendo prazo, a gente faz quanto ele quiser. E você precifica como? Mais pelo tempo ou pela quantidade de produto? Ou faz uma soma dos dois? É o tempo. É o tempo, né? Que mais pesa. Porque o tempo é o que é mais caro. O material em si... Eu falo ainda a mão de obra, né? O nosso tempo, a mão de obra nossa é a mais cara. Né? Não é nem em si o material que a gente usa para produzir o doce. Porque se você colocar isso no papel... Né? Praticamente viável, entendeu? Sim, Super. sim. Então, a gente tem o nosso maior retorno em cima da mão de obra. Então, e no caso, a sua equipe é você? Sou eu. E você? Eu. Mas não, eu tenho que lembrar, né, que eu tenho a minha sogra que me ajuda com a limpeza, que me auxilia nessa parte. E tem meu marido também, que além do trabalho dele à parte, ele faz as entregas para mim no final de semana. Porque entrega... É um caso que você precisa ter um cuidado também. Porque Precisa você tá conhecer, senão... transportando algo que é delicado, Sim. né? Que é o que eu não fiz quando... Pois é. Os docinhos que nós... A gente recebeu docinho personalizado. Personalizado. A gente vai fazer um take depois dos doces. E o Leandro, chegando aqui no estúdio, ele conseguiu derrubar os doces. Não chegou a derrubar. Não, só virou um pouquinho... Só tombou, mas daí perdeu toda a configuração que a Fernanda preparou pra gente. Eu fiz uma arte abstrata. E aí, na próxima vez, você traga o seu marido para ele poder trazer pra gente com mais segurança, com mais cuidado. Tá certo. Mas isso é legal, tipo, você tem ali o apoio da sua família uma vez que você faz isso dentro da sua casa. Você estava falando, você tem um espaço para isso, né? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com os doces, a minha casa estava em reforma. Eu fazia no espaço que eu tinha, que era a minha cozinha ali, que na verdade tinha o fogão e a geladeira. Nem mesa eu tinha na época, quando eu comecei. Nem mesa eu tinha. E aí até eu trago esse lado, assim, que às vezes a arte em si, né? Ela sofre alguns certos tipos de preconceito, né? Porque, de repente, você para pensar, ela é formada, tem pós-graduação, tinha um emprego bom. Vai largar tudo isso para fazer bolo, né? E, assim, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou em tudo. Não posso reclamar. Assim, eu sinto, e eles falam assim, Fera, você é um orgulho, que orgulho pra gente. Então, assim, eu sinto e recebo essa admiração e não tem igual. Só que você sempre tem aqueles conhecidos que falam assim, e aí, tá trabalhando? Ou você só tá fazendo bolo ainda? Né? Como se a confeiteira boleira não fosse uma profissão. Antigamente, você que estava comentando, né, que a sua sogra, sim, que faz bolo, a minha sogra também fazia bolo, ela é do Paraná, né? E ela fazia bolo há uns 30 anos atrás. E aquela época daqueles bolos assim de festa, que não é aqueles bolinhos que sim, a gente faz, é aquele bolo mesmo. E assim, ela fazia isso, ela não ganhava para fazer isso. O que ela fazia? Ela pedia, alguém queria fazer um bolo porque, eu não sei, fulano de tal ia casar. Então vou passar a lista de material, pedi 1 quilo de trigo a mais, um pouco de ovo a mais, porque não era uma profissão naquilo para ela na época e para muitas também. Porque faziam ali para a família, para a região e tal. As mães... Estou batendo aqui. Não, relaxa. As mães faziam né, para os filhos e tal. Então, assim, já se tinha... Né, lógico que isso não é generalizado. Sim. Mas algumas famílias já se tinha como aquilo fosse algo...
periódico, assim, que faz de vez em quando e tal. E até, a minha mãe Era quase até que um presente, era né? um presente. A minha mãe até nem pode escutar isso. mas se quando eu criança, de repente, eu falasse assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser boleira. Eu acho que ela não ia ficar feliz. Não via nisso. Né? Não via isso como uma profissão, entendeu? Então, assim, hoje a gente vem ganhando muito espaço, né? Vem ganhando mercado. As pessoas vêm compreendendo mais o que é a confeitaria artística, o que é esse trabalho artesanal. Eu costumo dizer, assim, que eu me considero uma artesã, que eu me considero parte... do todo como artista, né? Independente se eu tenho escolhido o açúcar para esculpir e não o barro e não a madeira, é um trabalho totalmente artesanal. É um trabalho que eu estou ali dedicando meu tempo, meu estudo, né? Conhecimento. Então, assim, eu estou vendendo, além do meu tempo, estou vendendo um pedacinho de mim, né? Para aquela pessoa, para agradar, para fazer um carinho. E, assim, é compensador. Sim. Se eu falar para você, você voltaria para uma CLT? Não, eu não voltaria. Hoje eu não voltaria. Não voltaria porque, para mim, trabalhar 200 horas para si ainda me parece muito melhor do que trabalhar 1 hora para um sonho que nem sempre é o seu, né? Então, assim, eu me sinto feliz e me sinto realizado. Aquela velha história, né? Quando você quando você ganhar dinheiro com aquilo que você ama, deixa de ser trabalho. Né? Acaba virando algo mais prazeroso. E a gente nota isso no seu trabalho. A gente vai deixar na descrição aqui também, né, nas redes sociais, as suas redes sociais. Você tem Facebook, Instagram, você tem site? Tem site, está em construção. Preciso dar uma atualizada. Inclusive, é o marido que cuida disso. Que legal. Preciso pedir para ele dar uma... Multifunção esse maridão, hein? Faz delivery, faz site. Entrega trabalho. Faz. E... Assim, você também cria conteúdo, né? Você estava falando que você grava bastante. Agora eu tive um processo que eu tive que dar uma paradinha, mas agora eu já estou voltando, né, para esses conteúdos. E aí eu estou jogando eles no YouTube. Também jogo lá no IGTV, né, no Instagram. Então, assim... E nesse conteúdo você faz o quê? Dicas? Mostra? Sim, inclusive ensina a modelar. Olha, então que legal. Dá para aprender a fazer coisas bem legais. Então, quem sabe lá no futuro você encontre tempo para ensinar essa arte literalmente, né? De criar cursos. É porque a gente nota também que, como você optou por fazer esse trabalho exclusivo, você é meio que limitada nessa questão de tempo, né? Eu fico imaginando, caramba, precisa ter... Porque você tornou-se referência para essa área. Se hoje a gente quiser, eu acho que é a melhor opção. A gente vê que não é à toa que você tem os prêmios que tem. Agora, se a Fernanda não tivesse ido para esse lado da culinária, ou do artesanato, você acha que você teria continuado na carreira de administração ou você teria também buscado outra opção? Eu acho que eu teria continuado. Eu acho que eu não teria aberto... a caixinha, sabe? E pensado fora. Eu estaria ali ainda, fazendo aquele mesmo de sempre. Porque o fácil é mais cômodo, né? Sim. Tava ali todo dia, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo redondinho. Para que eu iria mexer no que estava confortável? Então, assim, às vezes, se desafiar... É importante, né? Te abre horizontes, né? Sim. E ainda falando desse negócio de desafio e tal, teve um concurso, que foi um concurso da IOC que eu participei, foi 2020, isso ano passado. Eu estava comentando com o Tuco que era um concurso de farofa salgada. Aquelas farofas de churrasco da IOC. E aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa diferente para esse concurso? Eu vou fazer uma sobremesa com uma farofa salgada. Eu falei assim, vou pensar um pouquinho fora da caixa para isso também. E aí eu criei uma receita de sobremesa, foi a única receita de sobremesa que foi criada para esse concurso, usando uma farofa salgada. Gente! E aí
não tem dúvida, né? Quando você faz algo diferente, criativo, que era o que contava mais, que contava, né, os pontos, que é o que valia mais, você tem retorno disso, né? Você tem o resultado. Caramba. E aí, novamente, eu fui premiada também em primeiro lugar com essa receita. Olha. Eu não sei se eu tenho foto dela lá no Instagram. O mais importante, agora eu fiquei muito curioso. E ficou bom? Ficou Ela ganhou, bom. né? Não, sei lá, às vezes ela ganhou pela criatividade Não, e tal. Eles têm que provar. replicaram a receita. Ah, é? Ficou. Caramba. Até eu me surpreendi. E você tem essa Com a receita? Tem, inclusive, ela tá até no site lá do Tudo Gostoso, que eles replicaram, Legal. tá? Caramba, agora eu quero ver, porque eu sou apaixonado por farofa, imagina. Verdade. Uma farofa Caramba, doce. Uma farofa doce. Mas não foi uma farofa doce, foi uma sobremesa mesmo. Porque farofa doce, tinham receitas com farofa doce. Mas eu falei assim, vou fazer uma receita com farofa doce? Não. O que a gente mais come de doce e salgado junto aqui na culinária brasileira? Vamos ver, vou mandar uma pergunta para vocês. Putz. De doce e salgado? O que a gente come doce e salgado junto? Ai, meu Deus. Nossa, complicado, hein? Mineirinho, vai. Mineirinho? Mineiro? Nossa, eu vou passar muita vergonha, porque meu pai é com mineiro. você, meu pai cara. é mineiro, Bom, de manhã. mineiro, né? Não sei, também. Você fala... Goiabada com Goiabada. queijo. Goiabada com... Eu quase ia falar isso. Romeu e Julieta, Romeu né? e Julieta. Porque, na verdade, eu vou dizer só antes de você continuar, eu vou me defender. Eu tenho pavor de coisa agridoce. Verdade. Sério, pra Eu mim, também doce é não. doce, salgado é salgado. Eu acho que a única exceção talvez seja aí por uma goiabada com queijo, que dá aquela beliscadinha. Confunde um pouco a cabeça, né? Mas eu não consigo, é que nem passas no arroz. Você sabe, você tá comendo um arroz Não, aí, vem eu aquele... concordo. Não, é um crime colocar passas no arroz. Pronto, a galera Cancelado. galera que vai começar a dislike. Ele não gosta de passas no arroz. Desculpa, continua. Pois é, e aí eu fiz, né, essa sobremesa, que era... Na verdade, eu dei o nome dela de Ioki e Julieta. Olha aí. O Romeu da Ioki e Julieta. O Romeu é o queijo, então. O Romeu é o queijo, Tá. né? Então, o Por que o Ioki... Romeu é o queijo? Qual é a história? Vocês Não sabem? sei. Mas Porque agora... acha a Julieta doce, né? Doce. É verdade. Mulher é doce. Mulher é doce, sim, faz mulher é sentido. doce. Então, tinha goiabada na... Sim, era goiabada com queijo. Aí eu criei uma cheesecake com uma farofa, com uma base de farofa, um creme mousse à base de queijo e goiabada. E uns queijos coalhos, assim, torradinhos em cima. Então, assim, ficou uma ideia muito legal. que legal. Muito original, você é louco. Muito legal. Então, assim, foi a partir daquele primeiro concurso do 3º lugar, né, que fez a minha cabeça explodir um pouco e falar, opa, vamos pensar diferente. E lógico que nesse primeiro concurso, a gente vai, tira feedback com os jurados, pergunta, olha, onde eu errei? O que eu posso fazer melhor? Então, assim, esses concursos, eles servem para isso. É muito importante, né? A derrota nem aprendizado. sempre é o fim. ruim. É ruim, né? Você aprende muito, né? Nossa, aprendi muito. Às vezes você aprende mais na derrota do Sim. que, como você falou lá no Sim. bloco anterior, Sim, você aprende mais na derrota do que na vitória, né? Do que você na cresce vitória. muito mais. Não, realmente, porque quando a gente vence, a gente meio que acaba... Não, a gente tá num conforto, né? Não, é cômodo, né? é cômodo. A gente não quer, não busca sair Era a disso. mesma coisa do trabalho, né? Pra mim, ali era cômodo, o que eu tava fazendo. De certa forma, eu ganhava bem, tinha muitos benefícios, então... Até ser demitida, você tem uma perspectiva de crescimento, Exatamente. né? Então eu tinha uma perspectiva de crescimento ali dentro da empresa. Mas aí, quando uma porta fecha, né? A casa meio que desmorona. Opa, peraí, agora eu tenho que aprender a dançar. Né? Agora tem A uma música. outra dúvida. A gente, quando vê o seu trabalho, vê que ele é minucioso mesmo, ele tem muito detalhe e tal. Dá cãibra, dá dores, né? Sem contar as costas, que deve ser tendinites. 70 horas fazendo um doce. 70 Batendo. horas. Fazendo uma modelagem, né? Não vamos chamar de doce, vamos chamar de modelagem. Tem dores? Olha, eu sou muito abençoada, porque eu não tenho dor nenhuma. Verdade, eu não Nada, tenho. aquela aquela não cãibra. tenho, não. É porque a gente vai fazendo assim, muito pausadamente também, né? Sim. Faz o trabalho um pouco, até porque você precisa dar essa etapa do processo de secagem da peça, senão, por exemplo, para fazer aquele vestido, você precisa esperar que aquela saia rodada seque, porque aquilo é uma massa maleável, né? Uhum. Aquela massa, por exemplo, que eu fiz a boneca, é uma massa que eu mesmo produzo, que é uma massa a partir de polvilho doce.
Então, não é uma pasta americana, não é uma pasta de... É uma pasta de Não é um polvilho doce. biscuit, né? Não é um biscuit, né? Então, ela é totalmente comestível, né? Então, assim, além da gente produzir a pasta, a gente tem que... Como é uma pasta que você produz, então, ela tem essa maleabilidade. Então, você precisa deixar ela no formato certo lá e dar um tempinho de secagem, né? Lógico que existem pastas e massas que secam mais rápido. Então, esse tempo de descanso é a hora que você fala, opa, vou dar uma descansadinha aqui, Daí, uma relaxadinha, recupero e depois eu volto. Você falou que o tempo é o maior inimigo aí do seu trabalho. Você não pensou já em colocar mais gente para trabalhar com você junto, assim? Você treinar elas e você acompanhar? Olha, quando eu comecei, a minha irmã... era um projeto para eu começar junto com a minha irmã, né? Mas aí, no meio do caminho, ela desistiu, né? E aí, você acha que eu já não peguei meu marido? Eu já não falei assim, senta aqui, vamos aprender a modelar. Já que você faz Já que bastante faz tudo, coisa, você faz vamos tudo. ver. E aí, como é que foi? Tem foto do doce dele aqui? Tenho foto dele, se eu não estou enganada, tentando espatular um bolo. Que daí é próximo da data que a gente estava tentando ensinar a modelar para ele, era aniversário da minha sobrinha. Então eu falei assim, então faz a espatulagem aí no bolo dela. Até que ficou bom. Dá para encarar assim para quem... Eu acho que de tanto ele ver eu produzindo, eu acho que meio que captou, né, o senso da coisa. Mas não, a modelagem ele não conseguiu. E sim, eu já pensei. Eu tenho bastante amigas confeiteiras aqui na cidade que elas são de outras áreas, mas elas têm muito interesse na parte de modelagem. Então, assim, é um projeto que eu estou aí, né, muito em breve. Se Deus quiser, esse ano de 2021 vai permitir a gente que possa unir mais pessoas e treinar, assim, não com o intuito de trabalhar comigo, mas de tentar essa experiência, né, de uma aula, de ver se eu consigo fazer com que a pessoa replique exatamente. Porque o mais difícil é você conseguir replicar exatamente os seus passos. Sim, né? porque você criou uma técnica, né? Sim. Você criou uma metodologia, vamos dizer assim. E aí você encontrar alguém que tem o dom e consiga chegar no que você quer, porque senão acaba ficando um trabalho diferente, né? E cada um também acaba, na hora da modelagem, colocando um pouco da sua personalidade, pessoa, né? Sim, então, assim, nunca nada... Nem se eu faça aquela boneca de novo, ela vai ficar igual. Porque é manual, né? Então, assim... É detalhezinhos, então você pode tentar fazer o mesmo bolo, tudo a mesma coisa, nunca vai ficar igual. 100% igual, nunca fica. Isso é legal. As peças são únicas, né? Isso é legal. Tem até um escultor brasileiro, que ele já fez algumas obras aqui para Salto, inclusive ele é de São Paulo. Cara, é sensacional, um bom nome pra gente trazer aqui, chama Murilo Satoledo. Cara, é escultor. Ele que esculpiu aquele Marco Zero que tem na frente da matriz, sim. né? E aí eu falei para ele, como é que você buscou para fazer aquelas esculturas, né? As ações e tal, porque uma vez que a gente não tem imagem do capitão Antônio Vieira Tavares, por exemplo, não tem um retrato, não tem nada. Então ele foi lá, pesquisou, se baseou na roupa, ele só queria pensar no movimento, né? E ele não vinha esse movimento. Aí ele estava lendo a história da cidade e leu o hino da cidade. E no finalzinho do hino de Salto fala, terra de que posso mergulhar. Ele falou, é isso. Aí ele fez o capitão com a mão no peito, orgulhoso da cidade que ele fundou. Cara, eu falei, é uma sensibilidade artística impressionante. E aí vai de encontro com o que você falou. Tem muito seu em cada trabalho ali que você faz, né? Tem muito de você. É aquela velha história. Acho que a gente pode pegar um desenho aleatório e falar, esse aqui eu sei que é da Fernanda, esse aqui não é da Fernanda. Porque cria uma identidade. Sim. E aí é isso que faz com que dificulta você encontrar alguém para te auxiliar. Você comentou algo que às vezes até eu escuto os clientes falam, olhem uma foto que está de repente no perfil de uma decoradora e falam, nossa, esses doces são os da Fernanda, esses cupcakes são os da Fernanda. Porque você cria uma identidade, né? E é muito gratificante, né? Você ter esse reconhecimento, assim, a pessoa saber que foi você que fez, é a sua assinatura, né? Muito legal. Desculpa. Não, eu só ia comentar que realmente eu costumo falar, né, que eu cheguei até aqui, eu conquistei tudo que eu conquistei agora, que é pouco, gente. Assim, eu sei que a minha caminhada é muito longa, que acabei de engatinhar, ainda estou, né, começando a aprender.
mas eu cheguei até aqui batendo bolo, né? Então, todas as pessoas que, de repente, até para alguém que está aí ouvindo e perguntar, você só faz docinho, você só faz bolo, ou você só faz qualquer outro tipo de arte, foi assim que eu conquistei, né, o meu espaço. Então, assim, tudo que eu conquistei foi batendo bolo. E se hoje me perguntar, qual que é a sua profissão? Eu sou empreendedora? Sou, mas antes de tudo eu sou confeiteira. Né? Esses dias eu tive que preencher um formulário lá. Qual que é a sua profissão? Ela me perguntou. Confeiteira. Ah, então é empreendedora, porque não tinha confeiteira, né? Falei assim, não, pode colocar confeiteira. Então hoje eu tenho orgulho de falar. Tipo, eu sou confeiteira, eu sou boleira mesmo. Se você me perguntasse isso quando eu saí lá em 2014, talvez eu não tivesse. Porque a gente tenta não se afetar, né? Pelo que as pessoas falam. O certo a gente... O que importa a opinião do outro, né? Mas às vezes quando você é bombardeado com isso, mas o que você faz? Você só faz bolo? Qual é a sua profissão? Você acaba trazendo isso para você. Então, assim, hoje eu me orgulho e eu quero, assim, qualquer ficha que eu vou preencher é confeiteira. Pode pôr. Porque acho que é até uma falta de sensibilidade colocar, porque empreendedor é muito abrangente, né? Eu posso empreender em várias coisas e não fazer absolutamente nada, só... Mas no seu caso você é confeiteira, isso é legal. Fer, você tem, nessa caminhada sua, aí você teve alguns momentos trágicos, né? Você estava comentando. São mais trágicos do que... Depois a gente dá risada, né? Das situações. Mas assim, eu tive muito bolo que desmoronou, gente. Teve? Sim. Eu adoro quando isso acontece no programa de televisão. Do Band tem um monte. Não, isso é na vida real. Eu acho sensacional. Igual, mas ele tem uma equipe. Mas na vida real. Ele tem uma equipe. Faz um bolo que desmoronou, faz um bolo... Já tem umas massas prontas ali, né? Ele abre a porta dele tem... O script tá escrito, você vai derrubar e já tem outro bolo ali pra... Sim, eu já tive meu marido que nessas entregas já derrubou caixa de Olha, viu, gente? Não foi culpa minha. Tá vendo que ele não é perfeito? O marido dela que trabalha com isso há muito tempo. O Wanderson também faz isso, derruba bolos, derruba cupcakes. Próxima vez que a gente chamar a Fernanda aqui, o Wanderson vai vir junto pra gente ouvir essas histórias. E aí, como é que foi? Aí... Você sente e chora um pouco, né, no começo, porque dá um desespero, e você entende que alguma coisa de errado ali aconteceu. Liga para o cliente. Liga para o cliente, fala que vai trazer um pouquinho mais, sempre deixa alguma coisa pré-pronta, sempre é importante isso, né? Quando eu fazia bolos, por exemplo, eu tinha 4, 5 bolos, por exemplo, num sábado. Então, assim, e às vezes tem sabores que sempre é o que sai mais, né? Então, se você... Nesse caso desse bolo, eu tinha uma encomenda que ia ser no domingo, que era o mesmo bolo. Olha a minha sorte. Você conseguiu... Então eu consegui pedir aí umas 2 horas para ela, porque eu tinha que confeitar todo o bolo, né? E fiz esse bolo, entreguei o bolo da outra cliente para ela. Mas e se eu não tivesse esse bolo? Aí você se desespera. E passou o dia e a noite para fazer um novo para o cliente do domingo. Mas isso não foi uma vez, tá? Isso não foi uma vez. Caramba. Isso foram umas 3 vezes. Digamos que é quase que recorrente, né? Você está exposto. É quase que recorrente, né? Por isso que eu falo, aí você peraí, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. O que é? Estruturação, ou pode ser algum acidente. No caso, eu tive um por estruturação, que eu estava na porta para entregar e era uma ladeira. E o que eu falo sempre para o cliente? Não transporte bolo no colo. O bolo tem que ir no assoalho ou no porta-malas. E depois que eu mesma aprendi, eu sempre falo isso para o cliente. Por quê? Porque era um bolo pequeno e eu estava com ele no colo. E era uma ladeira. E a hora que meu marido estacionou, ele puxou o freio de mão. E, geralmente, quando você puxa o freio de mão, o carro dá uma... E era um bolo de mousse, então é um bolo leve. E esse tranquinho, o quê? O bolo veio tudo pro canto da caixa. Aí você... Nossa, que dó. Isso na porta para entregar. Na porta para entregar. Que desespero. Dei a volta, liguei para ela, ainda bem que assim, a gente sempre programa a entrega da festa com umas 3 horas. No mínimo de antecedência para você, porque você tem que estar preparado para tudo. Você tem até que andar com um kit dentro do carro, porque se acontecer alguma coisa, se descolar você dá uma ajustada. Dá uma ajustada, né? Então, assim, eu sempre tive a preferência por eu mesma entregar os meus doces, porque é um processo delicado, né? Hoje não mais, porque aí depois que você aprende, que você estuda, que você fala, tá vendo? Eu preciso melhorar nisso. Então, assim... O foco de tudo é investimento. Tem que estudar, tem que,
ver não, o que está acontecendo, porque a gente que é confeiteira, a gente costuma dizer que é tudo. É arquiteta, é engenheira, é cabeleireira, é maquiadora, porque você tem que maquiar os personagens, tem que fazer cabelo, você tem que fazer tudo. Vendedora, compradora, contábil, administração, faz foto, faz vídeo, faz tudo, né? Então, assim, você tem que se desdobrar ali em mil. Então, empreender é sacrificante? É difícil? É. Às vezes, vai muito mais além do que a mente e o corpo da gente suporta, né? Porque existe até um meme que corre por aí, que é uma cidade, assim, toda no escuro e só tem uma luzinha lá. Aí perguntam, o que é essa luz? É uma confeiteira trabalhando. Porque a vida de confeiteira, às vezes, é madrugada, né? As festas são... antigamente, agora não com a pandemia, as pessoas ainda comemoram mais durante a semana, tal, porque aí é uma festinha menor, né? Então, só entre família. Mas, antigamente, o pessoal deixava para fazer... Aniversário faz na quarta, vamos fazer uma festa no sábado. Então, assim, final de semana, você não tem, né? Às vezes, você tem que dedicar o final de semana para a festa dos outros. E aí você tem que deixar um pouco a família de lado, né? Então, assim, graças a Deus, no começo, fazia muito isso, né? E a família tem que entender, né? Às vezes tem uma comemoração lá, você não pode estar, porque você está trabalhando. Quantas vezes eu não virei madrugada, por exemplo, tinha que entregar a festa às 7 horas da manhã em outra cidade, era 6 horas eu estava trabalhando, estava terminando a encomenda. Então, você vara a noite para isso. Porque é o tempo, é a produção, é a dedicação de fazer cada detalhe ali. Então, é isso que conta, é isso que dá o valor, né, para a obra, no final. E vocês consomem doce? Olha... Não é aquela velha história, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Eu consumo. Verdade. Eu adoro. E se eu vou em algum lugar que tem doce, eu quero experimentar. Os meus, hoje, bem menos, né? Sim. Porque a gente tá sempre ali, né? Tá sempre ali. Mas adoro experimentar doce. Adoro e comer. Aí você estava revelando que amanhã você vai acordar 4 horas da manhã para 4h30. Para poder fazer isso. A gente consome, mas tem que ter ciência que tem que queimar também, né? São hábitos, né? São hábitos. Não tem o que fazer, né? Sim, mas isso é curioso, porque, por exemplo, minha namorada, ela tem uma história engraçada que a mãe dela, como faz bolo desde quando estava grávida dela, ela tinha, tipo, 1 aninho, nem isso, ela dormia ao som da batedeira de bolo. Então, hoje, em aniversário, ela não come mais bolo. Se é o bolo da mãe dela, talvez ali, se for aquele bolo de abacaxi tradicional, aquela meu coisa preferido, brasileira. gente. Olha, eu vou pedir para ela fazer. O dela é maravilhoso. É uma delícia. O bolo de abacaxi eu amo. Tem muita gente que não gosta, né? Mas eu amo. Não, eu acho uma coisa tão brasileira, né? Tão tropical. Muito gostoso. E aí, a gente falou do seu trabalho e tudo. Você falou de acidentes com bolos e com doces. Já aconteceu? Com doces nunca aconteceu. Porque o doce, ele é uma proporção menor, né? Sim. Então, assim, o máximo que aconteceu foi, de repente, descolar alguma pecinha alguém ali. Virar a sacola quando tiver alguém virar a sacola, assim. Todos os doces personalizados. Bolos esses bolos que são maiores, que são de andares e tal, eles têm que ser bem estruturados, porque senão, isso aí pode acontecer mesmo. E se você está trabalhando com o sonho de alguém, você tem que ter um plano B, você tem que estar preparado, porque não tem como você chegar para um casamento, para uma noiva e falar, não tem bolo, né? É difícil. Bolo de um casamento o que está ali na mesa que é o mais esperado, né? É o bolo da noiva. Né? E você trabalha mais com eventos? Você não, se alguém quiser comprar seu doce para provar... Não, então, hoje eu trabalho mais com uma quantidade mínima de encomenda, porque não tem como você produzir uma receita, por exemplo, para deixar como de vitrine. Assim, eu quero 2 cupcakes. É mais difícil, né? Porque o rendimento da massa, o rendimento de um recheio, de uma cobertura... Já aproveita. É maior. Então, assim, mas além das festas, eu também atendo empresas, né? Faço os cupcakes de aniversário, inclusive, né, até o ano passado eu tinha contrato com as empresas e estava sempre atendendo. Então, além das festas, eu faço essa área meio empresarial. E se eu já tenho encomenda naquele dia, aí eu aceito, né? A pessoa, quero um cupcake para provar. Aí, você ok, né? Eu já estou produzindo uma quantidade, então não tem problema. Mas quantidades pequenas, assim, só para o dia a dia, é mais difícil, porque a gente
programa, a gente faz uma agenda, né, de programação de produção de doce, né? Não dá para você produzir assim, no meio da semana. Então, todas as produções, por exemplo, para mim, comigo ocorrem na quinta-feira a produção dos doces, né? Então, na quinta e na sexta, então eu faço toda a produção. E durante a semana a gente vai fazendo todo aquele processo de modelagem, que é o que demanda tempo, né? Então, para você entregar uma festa no sábado, você tem que começar no mínimo na segunda-feira produzindo. Então, assim, é bastante tempo, né? Então, bastante. Por isso você precisa orientar o cliente, olha, esses doces não são doces que são feitos detalhe por detalhe, então precisa de um tempo de antecedência, tempo de produção, não dá para fazer assim, eu quero um doce personalizado para amanhã, não rola, é bem difícil. Legal, é isso. Isso aí. Obrigado, Fer. Adoramos conversar com você. Muito, muito legal. Vamos comer muito doce agora. Muito. Desculpa aí, gente, vocês não vão poder comer. Mas depois a gente comenta se estava bom ou não. Se estava bom. Sejam sinceros, por favor. Mas, ó, Sim, se você quiser conhecer o trabalho da Fer, a gente vai deixar todas as redes sociais aqui embaixo. Vejam, é muito legal. O prêmio que você está participando, o atual, ele sai... Agora, sai dia 28 de fevereiro. Então a gente vai ficar ligado. A gente vai ficar ligado para ver aí, quem sabe, né, mais uma. Mas olha, independente de vencer ou não, o trabalho está incrível, impecável. Obrigada, parabéns. Fico feliz. E a gente espera em breve você comer mais doces. Comer mais doces. A gente vai criar essa regularidade, né, de trazer ela. E aí, pra gente poder falar também de outras conquistas, quem sabe 2021 seja o ano que a gente volte aí aos trilhos, né? E pessoal aí de toda a região que tiver interesse, quiser orientações, assim, dicas, pode entrar em contato. Eu sou super acessível, ajudo muita gente aqui, não tem esse negócio comigo de é só meu, a técnica é só minha, não. Pode entrar, pode me chamar que eu tô aberta aí para todo mundo. Maravilha. É isso. Fechado? Certo, gente. Os recados de sempre, siga nossas redes sociais. Siga no Facebook, se inscrevam no YouTube. Apesar que a gente tá focando tudo mais no Facebook. E também siga a gente no Instagram, @SaltoTV. Se você quiser ouvir, também tem nas plataformas de podcast, esse podcast disponível aí para vocês escutarem. Spotify, Deezer, Amazon. Enquanto você faz um bolo, você pode escutar. Verdade. Exatamente. A Fernanda Ludic. É isso aí. Acertei? Acertou. Yes. Perfeito. É isso. É verdade, você podia fazer um podcast de receitas, hein? É verdade. Como que tá lá o Cozinha Visita? Cozinha Visita. Cozinha Visita tá em espera. Vou deixar aqui falando aqui, ó. Estamos esperando você. Você sabe que eu estou falando com você. É você mesmo. E a gente falou que ia me chamar, falou assim: "Não, vamos fazer. Eu tô esperando você, cara." Estamos esperando para começar a produzir o Cozinha Visita. E quando tiver, a gente vai lá na cozinha da Fer. E vamos visitar a cozinha. Combinado. Fechou? Perfeito. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até mais.